vamos lá. Vamos fazer o feedback. Seguinte, já falei, mas vou repetir. Temos uma área de live feedback lá no nosso Discord para membros. E o Fábio Andrade mandou essa arte aqui, que eu já abri no Krita. E ele mandou esse textinho que eu vou ler com vocês. Fala, Marco, chat e YouTube, tudo bem? Tô esperando vocês responderem, YouTube. Vamos ser educado aqui com o Fábio Andrade, porque ele foi educado com vocês. Vamos lá, eu vou esperar vocês. Opa, tudo bem? Oi, tudo bom, beleza. Então, eu tô meio perdido com essa peça. Ela eu deixei descansando um tempo pra voltar com gás e terminar, mas eu não tô conseguindo. Eu sei que tem umas coisas pra pintar ainda e tals, mas tô com muita sensação de que tem coisas pra arrumar e consertar. Você poderia dar uma avaliada em modo geral e me dizer o que melhorar nessa arte pra deixar ela bem boazinha, nicezinha? Grato aí por tudo que tem feito pela comunidade, sucesso demais. PS, se puder dar uma avaliada no portfólio e me dizer como dar uma melhorada e conseguir uns trampos com ilustração, agradeço demais. Beleza, Fábio também quer um milkshake, aparentemente. Quer uma massagem? Mais alguma coisa? Meu Deus, hein? Vamos fazer uma pequena avaliação do seu portfólio e a gente segue pra imagem, beleza? Ah, um cafezinho? Ah, nos pés? Ah, beleza. Deixa eu dar uma olhada no seu portfólio. Beleza, você tem claramente uma facilidade com render, que é um clássico, né? É uma coisa que atrai muitas pessoas para pintura digital e para trabalhar com isso. Então, você já fez aqui freela para Claymore Studio, legal, hein? Freela também. Beleza. Ó, já vendo essas peças já dá pra dizer com toda certeza do mundo que vale bastante a pena você se debruçar sobre desenho, viu, Fábio? Desenho, cara. Ah, isso aqui não pode dar certo. Você não quer que eu faça um paint over nessa, não? Tem certeza? Tem um tanquinho aqui que eu adoraria dar uma apagada. Vai reclamar do tanquinho de novo? Não, eu ia fazer um paint over do caranguejo. Aff. Então, acho que é desenho mesmo, viu, Fábio? Eu digo isso por vários motivos. O principal deles é que não é que a sua peça final tem problemas nem nada assim, mas é porque eu acredito que daria pra melhorar a etapa de thumbnail. Tem algumas artes aqui que nem thumbnail tem, tipo essa aqui, a gente nem vê a thumbnail dela. É uma arte mais antiga, né? Mas dá pra ver que você tá resolvendo muita coisa na pintura. E isso a gente consegue ver pela diferenciação da qualidade da thumbnail, do desenho da thumbnail pra arte final. E isso faz com que eu entenda que você acaba deixando muitas coisas pra resolver na pintura, porque você se dá melhor na pintura. E isso é muito claro pra mim. Então, depois me corrige, por favor, se eu estiver falando besteira. Mas pegar para estudar um pouco mais de desenho mesmo, perspectiva, figura humana, gestual, clássico, fazer talvez mais um round de estudos nesse sentido, vai te facilitar bastante criar thumbnails interessantes, com um storytelling melhor, e vai facilitar também essa transição do desenho da thumbnail para a pintura final. Eu tô muito errado? Ó, essa aqui, por exemplo, nem tem thumb, né? Tem umas questõezinhas de desenho também que dá pra ver que teria sido melhor resolvido em etapas anteriores e não tentar avançar muito com a pintura. Concorda? Eu acho que seria isso na minha visão. Você tem facilidade de, provavelmente se debruçar sobre a pintura e renderizar, usar muita referência, né? Conseguir copiar referência e trazer detalhe de referência para sua pintura final. Mas, por exemplo, o cenário, dá para ver que você tem uma certa dificuldade. Objetos do cenário também, né? Objetos assim que ficam um pouquinho para trás no render, eles não estão condizentes com o rosto que você pintou na iluminação. Parece que o cenário tem uma luz específica e o personagem tá com uma outra luz, né? As partes estão bem pintadas, então esse braço está muito bem pintado, só que ele não está condizente com esse outro braço, porque provavelmente você não tinha uma referência muito direta para ele.
o peitoral dele aqui, esses detalhes estão super bem renderizados, mas essa luz, ela não é a mesma luz que está no rosto. Compreende? Então essas coisas me dizem muito sobre desenho, principalmente, mas também sobre essa questão de pegar uma referência e adaptar essa referência para sua pintura. Essa transição você faz bem, mas enxergar o todo talvez seja também uma outra dificuldade. O Pedro falou aqui muito bem, ó. Falta uma unidade e uma unificação de intenção, de tipo, você quer que aquela luz seja de cima para baixo ou da direita para a esquerda. Falta essa intencionalidade também com a luz. Tá um pouquinho solto, sabe? Isso acontece nas splashes de LoL. Você ter uma luz artificial nas splashes de LoL, isso acontece demais, assim. Mais até do que eu gostaria, particularmente, tá? Mas parece mais proposital. Entende? Então você ter uma luz, às vezes um spot no rosto do personagem só, mas todo o resto tá com uma iluminação mais condizente, é o que acontece de forma proposital. Mas, por exemplo, essas partes estarem muito separadinhas entre si, me chama um pouco de atenção, tá? Lembra muito a splash do Lee Sin. Eu tenho certeza que tem bastante referência dessas splashes do LoL. Acho que por causa disso que eu falei, tá? Por conta disso. Mas eu acho que a base de tudo isso que eu tô falando é o desenho. Ok? Agora vamos para a sua pintura aqui, para a sua imagem. Tem algumas questões de desenho que eu acho que daria para você resolver, mas também tem essas questões de iluminação que eu tava falando, né, da pintura, sabe? Então, eu vou apontar algumas coisas aqui e ver se faz sentido para você. Eu não quero que você, descarte o que você fez ou deixa de lado essa pintura. Não, vamos tentar encontrar o que incomoda, o que traria uma unidade para a pintura e traçar um plano a partir disso, beleza? Eu acho que vai ser o melhor caminho. Para mim, como processo de pintura, quando eu vejo uma arte dessa, me parece um pouco... um processo um pouquinho caótico. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem partes que estão em flat color ainda, tipo os dedos da personagem, que é uma parte importante, ela tá segurando as armas, a mão tá próxima do rosto, de alguma forma. Eu acho meio ruim você ter partes em flat color ainda, e outras partes, tipo o joelho dela, ter ornamentos super renderizados quanto esse que você fez aqui. Por quê? Essa parte, ela não é relevante para a história que você está querendo contar, ou relevante no sentido de estar próximo do seu ponto focal mesmo, sabe? O ponto focal aqui, numa splash art, beleza, vai ser a skin, mas provavelmente vai ser algo próximo do rosto dela. Mas quando você coloca muita informação longe, e até, pra mim, o que chama atenção é você renderizar e passar bastante tempo renderizando isso antes de renderizar partes mais relevantes da pintura, isso me chama bastante atenção, sabe? Então, sempre que você for pegar uma pintura pra finalizar ou pra começar o render, tenta pensar sempre uma ordem de prioridade pra você pintar. E antes até disso, assista o aulão sobre Color Composition, até quem sabe fazer um Color Composition mais bem feitinho para você ter um guia exato do que você vai avançar na sua pintura. Porque esse guia vai pautar essa hierarquia de importância para sua pintura. Então essa ordem de importância para mim é principalmente o que está próximo do seu ponto focal. Então decide qual é o seu ponto focal para você trazer mais informação ali e chamar mais atenção para aquela parte. E esse ponto focal também pode ser definido pela questão da história. O que está próximo das coisas mais importantes da sua história. Então, numa splash art, geralmente vai ser um personagem posando, apontando uma arma, seduzindo, né? Clássico. Mas quando você está falando de uma ilustração mais complexa, quando tem vários personagens ou várias coisas acontecendo, criar uma hierarquia de pontos mais relevantes para essa história. Isso vai pautar a sua decisão do que vai ser pintado primeiro e vai ser pintado depois, ou vai ser deixado de lado. Às vezes você não vai nem precisar pintar. Nessa imagem especificamente, eu acho que tudo que tá meio distante da sua personagem, tudo que tá meio no canto, assim, ó, lá pro fundo, você não precisa renderizar tanto quanto você renderizaria essa parte aqui, ó, entendeu? Então isso te dá a decisão do que pintar.
primeiro e depois, sacou? Faz sentido isso aí? Ó, mandei um sula aqui, hein? Faz sentido? Faz um pouco mais de sentido? Faz um pouco mais sentido isso? Então define essa hierarquia, isso já vai te ajudar bastante, ok? Você disse assim, ó, pô, eu tô fazendo um projeto para portfólio seguindo os seus aulões, começando pelo vídeo de briefings e tal. Perfeito, Fábio, eu acho que vai te ajudar bastante, cara. Especialmente nessa transição do desenho para a pintura. Porque aí, no meio, na meiuca, eu acho que você poderia inserir uma etapa de color composition mais bem feitinha. Não precisa ser super bem feita, mas eu acho que pode ter algo mais bem planejado, especialmente na direção da luz, porque isso é uma coisa que me chamou a atenção no seu portfólio. Tipo, dá pra ver que cada parte da sua imagem tá com uma fonte de luz diferente. E isso, no geral, não chamaria tanto atenção se não for tão discrepante. Então, nessa sua personagem aqui, ó, por exemplo, ela tá sendo iluminada por uma luz natural, ou seja, raios de luz paralelos, se for o sol, né? Porque é muito grande, então quando os raios de luz do Sol, por ele ser gigante, quando eles chegam na Terra, eles chegam sempre paralelos. Então a gente não vai ter uma variação, não é um ponto de luz, certo? Eles são paralelos. O rosto da sua personagem está sendo iluminado de assim, o peito dela está sendo iluminado por uma luz de trás, como se você tivesse uma fonte de luz assim, ó. E vinda meio como se você tivesse quase da esquerda para a direita. Entendeu? O braço dela também meio que tá tendo uma fonte de luz diferente, uma ring light diferente do rosto. Porque se você estivesse recebendo essa mesma fonte de luz, vinda meio de lado, para iluminar, que nem tá iluminando o rosto, essa parte aqui não estaria tão iluminada quanto tá. Aproveitando, acabei de lançar na área de membros um videozinho para tentar ajudar exatamente nessa questão de fonte de luz, especialmente luz de recorte, ó. Então, nesse vídeo, basicamente é um personagenzinho girando e a fonte de luz mudando para que você possa fazer uns estudos. Eu já fiz um estudo disso aqui em live, então também é legal você dar uma olhadinha. Mas é legal você ver como o mesmo objeto, o mesmo personagem girando, dependendo da posição dessa fonte de luz, ele é representado de um jeito muito diferente, assim, sabe? Então, não só tem o personagem aqui, mas a gente tem também essa mesma ideia sendo representada por um objeto metálico. Tem aqui também umas esculturinhas, ó. Temos também a Arrowhead, né? Ó, com fontes de luz diferentes, todas elas girando bem devagarzinho, para que você possa printar, fazer estudo, usar como referência para suas imagens. Então é bem legal nesse quesito, tá bom? Então faça esses estudos porque vai te ajudar bastante até entender a ring light, porque nesse caso aqui, até como a gente fez os estudos e a gente percebeu lá nos estudos, essa ring light aqui ela não seria dessa forma, né? Provavelmente ela seria algo mais assim, ó. Se você estiver usando a mesma fonte de luz do rosto, né? Ela provavelmente seria algo mais assim, ó. Um pouco. Que aqui não seria uma ring light exatamente, né? Mas ela seria mais tridimensional, sabe? Peraí que eu peguei um pincel que tá variando bastante a cor. Aqui, pronto. Turnaround do Baulu, vocês querem? Ó, algo mais assim. Onde parte da sua forma ela não fica iluminada, sabe? Ó. E isso vai ser sempre de acordo com a direção da sua fonte de luz. Ó, como estava aparecendo uma linha antes. E agora a gente coloca um pouco mais de direcionamento para ela, né? Esse vídeo já está disponível, vocês já podem utilizar, tá? Tá disponível lá na área de membros, beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Tem algumas outras coisinhas de desenho e até de separação de valor que eu acho que também seria interessante de mencionar, tá? Uma delas, eu acho que é a questão da perna, do desenho da perna e da junção esses encaixes mesmo, sabe? Tipo, da perna, joelho aqui, essa perna direita, e o braço direito da personagem. Eu sinto que ele tá
ele tá com um escorço um pouquinho estranho e até um pouco longo demais para um antebraço, comparando com o tamanho da mão. Eu acho que o tamanho da mão tá muito pequeno. Se essa arma tá sendo projetada para frente da câmera, essa mão com certeza poderia ser maior, sabe? E o antebraço até um pouco menor, ou manter esse tamanho de antebraço e aí aumenta o tamanho da mão. Mas essa relação do tamanho do antebraço, sendo que ele tá sendo projetado para trás, o bíceps dela aqui, que tá bem curtinho, e o ombro, ó, eu acho que tá uma relação um pouco desproporcional. Beleza? Acho que dá pra dar uma repensada nessa parte aqui também. Especialmente na questão mão, antebraço e bíceps, tá? Baseado nisso, eu acho que dá pra você, antes de continuar renderizando essa imagem, tentar dar uma repassada geral nessa iluminação. Isso vai te ajudar bastante, tá? Ajusta primeiro a questão do desenho e depois dá essa repassada geral, pensando essa imagem como algo maior mesmo. Esquece as partes individuais. Pensa que tudo isso tem que funcionar como uma coisa só. Ignora essa questão de... eu vou pintar agora a bota dela, sabe? Ou vou pintar a mão dela. Esquece. Isso é muito mentalidade de, tipo, polimento final da peça. Antes disso, é importante você dar uma unidade, uma unificada na fonte de luz, beleza? Então, vamos pensar em questão de valor. Aqui também a gente já pode encontrar uma outra questão. Eu acho que a sua imagem como um todo, ela tá com um alcance tonal muito grande em todas as partes. Basicamente, você está contrastando a sua imagem como um todo, tanto no fundo, nos objetos que estão lá atrás, quanto na própria personagem em partes importantes dela. Eu acho que você precisa criar uma certa hierarquia de valor. Então, abaixar um pouco o contraste desse fundo vai ser algo muito importante para você poder seguir com essa imagem e ela ter uma leitura bem clara de longe. Porque olha de longe como o rosto dessa personagem, o próprio corpo dela, o cabelo, ele se mistura em questão de contraste e até de relevância, de chamar a atenção. Olha como ele se mistura com o fundo. Ele se mescla e fica tudo meio confuso, né? E como você está querendo trabalhar com splash, e splash vai ser vista à distância, né? Ela vira um ícone do personagem, ou às vezes um mercado que está crescendo muito é splash para mobile, né? Para jogos de celular mesmo. Então é importante que você faça uma imagem que seja bem icônica à distância. Então se você for fazer uma splash art para um jogo tipo um LoL de celular, isso aqui já não funcionaria, entendeu? Só a perna chama atenção? Eu não acho que a perna chama atenção não, cara. Eu acho, na verdade, só o peito chama atenção. Porque você tem um branco quase 100% contrastado com um preto quase 100% do torso dela, sacou? Então, vamos fazer isso, vamos criar uma perspectiva atmosférica que vai abaixar o contraste desse fundo e fazer com que a personagem apareça mais pra gente. Então eu vou criar uma layer aqui de lighting. Isso tem em qualquer programa, tem no Clip Studio também. E vamos criar uma perspectiva atmosférica aqui. Vamos dar uma clareada nesse fundo todo. Abaixando um pouco o contraste, ó. E eu vou pintar dessa forma aqui estranha, mas depois eu vou voltar com a borracha, limpando um pouco o que eu pintei em cima da personagem, tá? Então, só abaixando o contraste. Às vezes, você vai querer criar uma história, uma pintura que você quer gerar confusão, você quer misturar valor. Isso é super possível, mas é importante que isso seja feito de forma proposital, entendeu? E não sem querer. O problema é quando é feito sem querer, saca? Vou trazer um pouquinho desse laranjito aqui, ó. Um pouquinho mais. Agora eu vou voltar com a borracha, só apagando o que eu não fiz de seleção, né? Porque o ideal seria ter separado o personagem aqui, mas já dá pra sacar. E uma outra coisa de leitura que você pode fazer é também escurecer algumas partes da própria personagem
a ponto de você agrupar um pouco alguns valores. Então, a ombreira dela, a própria perna dela, não precisa de tanto contraste assim. A gente pode dar uma agrupada maior. Ó. Pode ser uma layer de lighting, pode ser uma layer de screen. Layer de screen também ajuda bastante. Mas ó, eu tô fazendo o meu melhor aqui simplesmente para matar um pouco esses valores bem escuros que estão atrapalhando nesses contrastes. Deixa eu só testar a layer de screen, vamos ver. Layer de screen acho que tá aumentando um pouco o contraste, né? Também tá dando contraste. Mas ó, só com isso aqui, olha de longe como a gente agora já... Eu não fiz muita coisa, tá? Eu só simplesmente tirei um pouco do contraste, ó. Olha como a gente começa a perceber melhor a personagem aqui. Não precisa ser tanto que nem eu fiz. Pode diminuir um pouco a opacidade. Mas olha que legal. Agora a gente pode criar uma outra layer, agora de darken. A gente vai fazer o oposto. Agora eu quero escurecer algumas áreas. Para tirar um pouco de informação e agrupar um pouco alguns valores. Ó. Então essa ombreira dela aqui, ó, eu vou fazer o oposto. Saca só. A gente não quer ver tantos detalhes aqui. Eu sei que dá muita vontade e faz todo sentido para Splash você trazer um monte de informação para deixar realista, mas num geral, você saber agrupar bem valores traz uma qualidade para sua pintura muito boa. Por quê? Não só você vai deixar a sua pintura com uma leitura melhor, mas você vai trabalhar menos. Você vai trabalhar menos, porque você vai ter menos coisa para pintar. O Victor Mauri é mestre nisso, e ele é um artista sensacional de splash, né? Ó, as partes de brilho você pode trazer o contraste de volta, não tem problema. O próprio braço dela aqui, olha como tá misturando bastante o valor. Já que a gente tá na parte escura. Olha, eu não tô nem pensando muito em cor agora, eu tô só pensando em valor, tá? Ó, por que isso aqui estaria iluminado, sendo que não tem fonte de luz batendo nesse pomponzinho da mão dela? Entende? Isso aqui, ó. Bora escurecer. Bora escurecer? Bora! Bora. Não tem fonte de luz batendo aqui, não tem por que existir essa parte brilhando aqui. De verdade. Isso aqui deveria estar em sombra. Isso ajudaria até a trazer... Vou até tirar um pouco de informação da mão dela também, ó. Isso ajudaria a trazer de volta um pouco desse foco nos brilhos, né? Aí, nessa partezinha que tá brilhando um pouquinho mais, a gente pode tentar trazer de volta um pouquinho da luz. Pra mim, essa mão dela estaria iluminada de um jeito diferente. Vamos lembrar da fonte de luz, né? Ó, o rosto dela, como você iluminou. Então, a mão dela também deveria estar mais iluminada nessa parte aqui, ó.
Se esses planos estão virados para a fonte de luz, então eles deveriam estar iluminados, teoricamente, né? E ó, você tá batendo luz aqui. Uma luz quente, ó. Traz de volta uma luz quente aqui também. Ou, se tem esse pomponzinho na frente, fazendo sombra, aí você projeta uma sombra aqui, mas é importante manter essa coerência de fonte de luz, sacou? Ó. Beleza? Ó, deixa eu colocar essa imagem aqui por cima. Ó como a leitura da peça já começa a ficar um pouquinho melhor. Aí você traz contraste pro que você quer chamar atenção. Então vamos supor que você quer chamar atenção pro efeito da arma dela. Então vamos criar uma layer de screen ou de color dodge mesmo, linear dodge, color dodge. Pode funcionar qualquer uma dessas. E aí a gente pode criar um efeito maior aqui. Um efeito de brilho. Agora por cima de tudo, ó. E aí vamos supor que ela tá carregando, fazendo algum efeitinho aqui. Vou fazer de qualquer jeito aqui, só pra você entender, tá? Ó. Ou tá gerando partícula. Sei lá. Tipo, acumulando partícula pra poder atirar. Aí não sei como que é essa personagem, né? Ou brilhar aqui nessa partezinha. Não sei se a orelha dela brilha. Então a gente poderia dar uma voltada nesses efeitos de brilho. Tirar um pouco de contraste e depois adicionar um color dodge, sabe? Olha que legal que ficaria. Ó, o color dodge ele deixaria um pouco mais saturado em volta. A gente pode brincar com isso. Trazer um pouquinho mais desse verde-limão, talvez, pro meio. Ou em volta aqui. Enfim, eu tô gerando algumas ideias, mas é simplesmente pra gente tentar controlar melhor a leitura da peça. Mas é muito importante isso que eu tava falando, de tipo, hierarquia. Você quer mostrar que ela é poderosa, que ela atira bem, que ela tem uma mira muito boa. Então é importante você trazer esses aspectos para a arma dela. Entendeu? Isso tem que ser o seu ponto focal. E não... tipo, o joelho dela, sacou? Eu tô pegando no pé desse joelho porque ele tá... Claramente você demorou muito para pintar isso aqui, ou você tinha uma referência muito direta para isso. Para outras partes, tipo, o próprio chapéu dela, poderia ter passado mais tempo fazendo... ao invés do joelho, né? Ou a orelhinha, enfim. Mas o mais relevante para esse feedback é você criar essa hierarquia para a gente poder enxergar essa imagem de longe e até manipular a hierarquia para gerar contraste no rostinho dela. Então, uma forma de você fazer isso é trazer brilho pro fundo. Vamos supor que tá brilhando o prédio aqui, certo? Por que tá brilhando o prédio aqui? É porque você usou uma foto de referência ou uma foto... Não sei se você fez, tipo, um... Photobash aqui. É porque tinha luz ali no Photobash? Eu acho que não pode ser essa a sua decisão. A sua decisão tem que ser de tipo, não, eu quero colocar uma parte brilhando atrás dela porque eu quero chamar a atenção para a silhueta dela. Então atrás dessa personagem, bem atrás dessa parte de sombra da cabeça dela, vai ter um prédio brilhando porque eu quero destacar a silhueta dela. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Tem que ser uma decisão consciente. Às vezes vai surgir uma ideia ou outra que não é uma decisão consciente, que foi sem querer, que foi super legal e tal. Mas você entende que é legal você pensar nessa questão de hierarquia de valores e também, obviamente, o desenho, né? Eu já falei pra você bastante do desenho, mas entenda que tudo se complementa quando a gente fala de uma pintura tão complexa quanto uma splash art, tá? Ó, então vamos supor que você quisesse chamar atenção e silhuetar a cabeça dela pra gerar contraste aqui, ó, pra gente ter uma silhueta muito icônica dessa personagem. Ó, que legal. Simplesmente pintando o fundo e clareando o fundo nessas partes específicas. Aí logo atrás do rostinho dela, você pode escurecer
Às vezes você quer escurecer para que essa outra parte da silhueta fique mais evidente. Então você meio que manipula a leitura da peça, trazendo esses elementos claros e escuros para gerar contraste aonde você quer, e não de forma sem querer, assim. Ó, vou escurecer aqui, ó, só pra gente dar essa ideia. Você quer mostrar uns fios de cabelo, então, na sua hierarquia, atrás da personagem tem que ser mais meio tom mesmo. Não pode ser tão contrastado ou tão claro. Ó, como começa a ter uma leitura melhor. Mais intencional. Beleza? Deu pra entender? São vários pontos, mas o que eu quis fazer com você aqui é a gente traçar um plano de como seguir. Daria uma repassada nesse desenho, mas principalmente reestruturado nos valores. Beleza? Faz sentido? Faz sentido? Faz um pouco mais de sentido? Faz um pouco mais de sentido? Aí, pessoal? Show. É isso. Esse seria o meu guia pra você seguir nessa pintura. Beleza? De novo, ó. Aplausos pra você aí. De novo. Eu quero reforçar que você tem uma visão muito boa, especialmente na questão de pintura, de render, pra você trazer detalhes de referências. Cuidado com as suas referências para não ser referências muito diretas. Eu não entendo muito desse universo de Splash. Não sei se você tá pegando referências muito diretas. Toma cuidado para você não copiar literalmente outras Splashes, tá? Isso é super importante. Até de deixar isso claro. Eu não conheço, mas pela minha visão, melhorar desenho é fundamental para você poder criar thumbnails mais diferentonas e que contem histórias melhores, para até aproveitar melhor dessas suas habilidades de render. Mas é super legal. Espero que tenha ficado claro, que você tenha curtido aí o feedback e espero que te ajude de alguma forma. Belezinha? É isso então. Valeu, viu? Valeu por ter mandado a sua imagem também lá na nossa área de membros. É nóis. Valeu.